Ararazul Motorhome, direto da cidade de Criciúma. Eu sou o Júnior. E eu sou a Marta. Nós vamos conhecer uma mina de carvão mineral. Vem com a gente. Vem com a gente. E vamos descer lá, ó, na mina de visitação Olavo Fontoura. Para chegar aqui é super simples. Tem um telefone lá, você coloca mina de visitação aqui na cidade de Criciúma. Aí vai aparecer o número do celular, você liga. De semana você agenda. No final de semana o passeio é livre. Olha que lugar bonito. Que coisa mais linda! E você vai levar nós de trem? Nessa gordura que eu tô? Todo mundo, inclusive eu. Pensa num trenzinho forte. É. Isso, bota na cabeça. Primeira toquinha? Isso. Não pegar tudo. Mas não faz. Os capacetes são higienizados. Mas é. Pô, não precisava ter colocado. Mas alguém já esqueceu o óculos? Esqueceram aqui, ó. Ai, meu Deus. Isso aqui é de menina. Sim. Menina, é. Foi ontem essa menina da escola que teve aqui. Que teve aí. Ou as crianças ou a professora. Não precisa botar esse aqui por baixo, não? Não, né? Isso, só assim. Vou lá entregar lá pro esporte. Onde tá aqui? Ó, essa é a entrada. É mesmo? Mina de visitação Octávio Fontoura. Ali, ó, saída de emergência, entrada proibida, então ali só sai, não entra. Ararazul Motorhome. E olha a nossa locomotiva de hoje aqui, ó. Ali é um carrinho de carvão pequeno. Aquele carvão ali, eu sei que vocês vão falar que não dá, mas olha, não dá para fazer churrasco com aquele tipo de carvão, viu? Vamos, e olha o nosso guia chegando aqui. Conhece tudo de carvão e tem cara de mineiro. Quando é que foi encerrado aqui? Faz 8 anos. Ah, não faz tempo. Não faz tempo. Quando fechou as últimas duas, que era a CVCA e a Mina Criciúma. Aham. E nós aqui, ó, os mineiros do futuro. Bora. Eu acho que é do passado. Estamos indo combatendo. É. Tem que ser motorista para passar por aqui, hein? É, né? Tem. É bom, os bichinhos passam bem rente, né? Vamos descer aqui, bater umas fotos, filmar. Vamos dar uma andada a pé. Tá, e quem era obrigado isso que vai. Que espessura é essa camada aqui pra cima? 22 metros só, bem embaixo. Em relação. Uns 22 metros? 22 metros de profundidade. Porque na verdade aqui a gente anda em plano. É uma mina de plano de encosta. Eram as minas exploradas na época mesmo, porque eles não tinham tecnologia para perfurar e achar as jazidas de profundidade. Então era só minas de barranco como essa. A partir dos anos 60 que entrou mais tecnologia, começaram a descobrir por sondagem as jazidas mais de profundidade. Então essas aqui já foram mais abandonadas, porque geralmente eram minas baixas, com mais de 1,5 m. Então vocês podem entrar aqui, ó. Pode vir pra cá. Aqui ela tá o máximo original, a gente deixou, né? Claro que aqui não era brita, né? Era esse pantano aqui, ó.
Mas era um botando mais alto, mais denso, né? Tinha que andar soltando os pés aqui, porque era difícil. Mesmo se falando em pedras, criavam um pantano. Criava, porque daí aqui, ó, essa é a altura da jazida, ó. Aqui seria a altura da mina corretamente, ó. 1,5 metro, um pouquinho mais. Essa parte toda que vocês veem aqui, ó, isso aqui foi desplacamento de rocha, que tá ali nas paredes ali. Essas rochas a gente colocou ali, mas não para segurar nada, simplesmente para impedir a passagem pro outro lado aí. Aí tem túnel aí também. Aqui é um túnel, ó. Entre aquele pilar e esse pilar aqui, ó, é um túnel aí dentro. Então a gente, para não levar essas rochas para fora, a gente fez essas taipas de rochas para aproveitar e também limitar o passeio, por segurança. Tá, gente? Esse aqui eram os mineiros originais, eles estavam desse jeito. Esse aqui é o mineiro quando eles entravam para trabalhar, né? Saíam assim. Hoje é assim. E hoje é assim mais moderno, com máscara. Hoje o mineiro ele não pega em nada a não ser no controle remoto para controlar o maquinário embaixo. E aqui era na picareta ainda. E aqui era essa ferramenta maravilhosa aqui, ó. Essa é a ferramenta original da época. O meu pai trabalhou numa mina de carvão quando eu era criança. Eu acho que, a mãe conta, eu acho que eu não era nem nascida, meu pai trabalhou. Aí disse que uma vagonete bateu assim no canto, aí quebrou a clavícula dele e ficou fora do lugar, assim, sarou, mas ficou fora do lugar. Aqui, ó, ele tem uma compactação aqui, né? Ela é uma rocha sob compactação aqui, ó. É uma rocha isso aqui. Cara, e arrancado tudo na picareta? Tudo na picareta. Nossa Senhora. Trabalhavam muitas pessoas. Cada galeria dessa aqui é em torno de umas 12 pessoas. Cada galeria, né? São várias galerias. Depois eu vou mostrar pra vocês. Agora tinha que ter um ferreiro só fabricando picareta, né? Isso. Cara? Na verdade, toda a indústria de transformação, metalurgia, tudo veio para crescer, para servir a mineração. Principalmente as ferramentarias. A gente chamava de ferramentaria. Nós temos vocês são de qual cidade? Jaraguá do Sul. Tá, vocês são de São Paulo, né? Nós temos um local aqui chamado Nova Veneza, né? Que é uma cidadezinha. Veio de lá agora. Isso, aí vocês passaram pelo Caravaggio, provavelmente. Sim. Paramos lá. Naquela região do Caravaggio, que é um distrito, ali tem muitas ferramentarias metalúrgicas pequenas, fundo de quintal. Pequenas, hoje já tem umas bem maiores, né? Cresceram, né? Spiller, MDS e tal. São empresas grandes hoje na manufatura de metal, né? Mas a grande maioria vieram para a região para se servir do carvão, para transformar isso aqui, ó, ferramenta, o aço carbono. Então, tudo para servir a mineração. Fazer picaretas, fazer parafusos, fazer alças, aqui trocas. Eles já tinham condições para transformar esse minério em... Isso aqui tudo, ó. Isso aqui, ó, o carvão minerário é usado para gasificar, transformar ele em gás. Voltando para usar na queima da energia, também fazer energia elétrica, mas também para queimar os fornos das cerâmicas. As cerâmicas se instalaram na nossa região para se servir do carvão, da logística, né? E qual é o tipo de queima? Como é que se dá a queima desse material para essas usinas? É assim, ó, o material, esse aqui é o Ulha, né? É o segundo melhor carvão que existe no mundo, tá? Ele chega a 90% de carbono. Que é o elemento químico principal. Qual é o elemento químico principal? Esse ali, ó. Vocês estão vendo o brilho? Esse brilho não é a umidade, são os cristais de carbono. Tá? Esses cristais que estão aqui, ó. Esse brilho que ele tem aqui é que libera calor e pressão de calor mesmo, tá? Ele pega fogo acima de 1000 graus, a 1500 graus ele incandesce, ele entra em estado de ignição e gera mais 5000 graus. Depois que ele começa a liberar, uma rocha começa aqui, ó. Essa aqui é a rocha, pode pegar na mão, é o que está ali na parede. É uma rocha. Não parece, né? É uma transformação química muito maravilhosa. Tá? Vocês não têm ideia do que é formado isso aí. E como é formado, né? É um carvão de pedra. Dentro aqui do meio, aqui, ó, aqui é a pirita. Algumas partes do minério tem esse metal aqui, ó, chamado pirita, é ferro. É ferro, pode pegar na mão. É o chamadouro de tolo. Nossa. Ele brilha assim por causa do enxofre. Tá, mas a natureza que transformou todo transformado na natureza. Sim. Então assim, ó, a história dessa jazida, o carvão é sempre na mesma jazida, tá?
ele não tem para baixo e nem para cima. É sempre uma faixa só. Tu nunca vai cavar mais e encontrar cavão. Muito raramente tu vai encontrar isso aí. Só no continente muito antigo teve uma outra transformação, mas muito raramente. Então o que é? Que interessante essas camadas. Isso, é tudo camadas, como se fosse um bolo, tudo assimétrico, ó. Tudo muito bem feito, ó. Medido parece que na régua, ó. Tá vendo? Ó? Pois então, E no nível. No nível. Mas exatamente. isso tudo com o passar dos anos. E esses 300 milhões de anos de formação. Nossa, é muito tempo. Essa camada aqui, ó, ela começou a ser transformada depois da grande era glacial, quando foi extinto os dinossauros. Porque até então, isso aqui, ó, tinha 30 metros de altura, não existia essa parte. Isso aqui era o mesmo nível do mar, não era uma colina como nós temos aqui. Tá? Era outra geologia e era floresta. Isso aqui nada menos, nada mais do que o solo da floresta. De qualquer floresta que você anda hoje aí, era o solo da floresta há 300 milhões de anos. Não é nada mais além disso. Por que que a gente tem, toda a mina de carvão tem esse teto aqui, ó, comum em todas as minas de carvão no mundo inteiro? Isso aqui são sedimentos de areia. Porque na verdade, quando o meteoro explodiu e detonou tudo, o que matou os animais não foi a explosão do meteoro, não foi o que extinguiu tudo. O que extinguiu foi o que ele causou, esse meteoro, o impacto dele na Terra. Levantou-se uma grande nuvem de sedimentos de areia, de poeira mesmo. E pairou na atmosfera, chegou na camada de ozônio e ficou lá pairando por milhares de anos. Escureceu toda a Terra ficou no escuro mesmo. E sem sol tu vai ter o que? Nada. E aí os animais foram morrendo, tudo foi morrendo na face da Terra e foi baixando a temperatura até o ponto de congelar. Congelou a Terra inteirinha. O mar ele congelou a 1,6 km do nível da praia para dentro. Então a Terra se transformou numa grande bola de gelo e ficou ali durante 40 milhões de anos, estagnada, esperando uma nova regeneração. A gente chama a maior era glacial que já existiu. E aí, à medida que ela ia se congelando, isso levou milhares de anos, não foi assim de um ano para o outro. E esses sedimentos, essa poeira de areia, isso aqui é areia, vocês estão vendo ó, que se desmancha com facilidade? Isso aqui é areia sob pressão, gente. Aqui, ó. Ó, isso aqui é areia, ó. Por que eu digo que é areia? Porque quando o meteoro caiu, ele caiu bem entre o mar e a praia, não caiu em alto mar. Na América Central, hoje, a Pangeia era um território inteiro assim, ó, tá? Vou tentar fazer com isso aqui. A Pangeia era um território só, não existia separação de continente. Então a gente chama uma terra única e ao redor o mar. Hoje a gente tem 6 continentes, mas tudo feito de um pedaço de faixa de terra assim. Então quando o meteoro caiu, ele caiu bem no meio da Pangeia. Parece que é a mão de Deus mesmo. Aí levantou-se a explosão, matou o que tinha ao redor, né? Próximo da onda de calor. Era o equivalente a não sei quantas bombas atômicas. E aí levantou-se a grande nuvem de sedimento. E aí escureceu o céu e à medida que foi escurecendo, como eu falei, foi congelando a terra e os animais foram morrendo. E a terra depois foi congelando e virou uma grande bola de gelo. E ficou assim, ó, durante 40 milhões de anos, depois a terra começou o movimento da nova regeneração, de lá pra cá. Certo, gente? Aí começou-se o trabalho do vulcanismo, começou a primeira separação da Pangeia, ela se separou não assim, ó. As Pangeias se separou assim, ó. Formou leste e oeste. Depois a África e assim por diante. América do Sul, a Oceania, a Europa, tudo se encaixa. Sabe, tá me entendendo? Sim, Se tu pegar a África e a América do Sul encaixa exatamente igual. E é provado isso. Então houve uma separação, houve um movimento de placas tectônicas. Porque não sei se vocês sabem, o núcleo da Terra tem um núcleo, o magma que gira ao redor, como se fosse um rolamento de lava de rocha incandescente, e em cima as placas tectônicas. Eles ficam em cima como um rolamento. Então, quando dá aqueles movimentos de placas tectônicas, maremotos, vulcanismo, é porque ela se movimenta e passa a lava para cima e vai ter que ter um trabalho de erupção. Sim. Isso é o que acontece. E por que nosso país é abençoado? Porque a gente está em cima de uma placa tectônica, não está numa fenda, uma ligação, certo? Então a América do Sul está aqui, ó, um exemplo, ó, bem aqui assim, ó, aqui é o Chile, né? Aqui é a junção de uma placa tectônica do mar. Então por isso que lá no Chile de vez em quando dá tremores e formou a Cordilheira dos Andes, lá tudo aquela parte ali, tá?
as grandes cordilheiras. Aí aqui tá Argentina, tal coisa, Bolívia, tal, e assim por diante, Uruguai. O Brasil tá bem aqui, ó. Tá? Toda essa parte é América do Sul, mas o Brasil tá bem aqui no meio da placa tectônica. Tudo protegido. Daí quando dá movimento de placa, a gente anda tudo junto, como se estivesse surfando em cima. Então a gente não tem probabilidade de ter terremoto. Por isso que a gente é chamado de um país abençoado por Deus mesmo. Tá, gente? Literalmente. Literalmente. Tá? Aí quando a gente vê alguns tremores lá para a banda do Chile, é sempre maremotos que vem. Tremores do mar mesmo. Porque daí a placa ela tá dentro do mar, fazendo divisa com a América do Sul. Uma delas, tá? A gente chama o nome dessa placa tectônica chamada Sudamericana ou Sul-Americana. Por isso a gente às vezes ouve que o terremoto ficou no mar. Exatamente. É. Exatamente. Por que na rádio dá tantos incidentes com Porque lá nós temos várias placas tectônicas pequenas. Se tu olhar no mapa geológico, tu vai ver que o Japão ele está bem no meio de uma das fendas. Aí ele sofre muito com terremoto. Tanto maremoto quanto terremoto da própria ilha. É. E o vulcão? Então, Exatamente. Também. Porque quando as placas se movimentam, abre espaço para a larva vir de baixo. Tanto ela se abre para escapar a larva e formar novos continentes, como aquilo pressiona e faz com que as placas se juntem e formem novas colinas. É a pressão da placa tectônica. A placa tectônica, quando ela se bate de frente, ela é igual um carro batendo um de frente no outro. Um vai para baixo, forçando, e o outro vai para cima. Por isso que a gente tem essa formação montanhosa. As serras é isso. Porque a Terra ela não aumenta de tamanho, ela simplesmente um lado ela se compacta e no outro ela se expande. Ela está sempre do mesmo tamanho. Só que ela se transforma para cima, né? Os picos. Falar em tamanho pequeno somos nós, né? Somos pequeninos, muito pequeninos em relação a Zinho nesse mundão de Deus. Então tudo que nós temos de formação de minério, transformação geológica, animais, tudo são transformações químicas e bioquímicas. Os animais, por exemplo, a primeira coisa que existiu na Terra depois do resfriamento dela, que passou a existir, foi o mar. Mas ninguém sabe explicar como que o mar, tem teorias, tá? Mas vamos chegar só na parte do mar. O mar, a superfície da Terra era coberta pelo mar. Depois o trabalho do vulcanismo fez a Pangeia. E depois a Terra se resfriou-se. Por que ela se resfriou? Porque a atmosfera da Terra era acima de 110 graus. E nós não tínhamos o ozônio ainda. O ozônio ele foi formado depois de 3 bilhões de anos. A Terra era formada há mais de 1 bilhão e 700 milhões. Aí o ozônio é formado pelo vulcanismo também. Aí esse gás ele pairou tem uma atividade vulcânica muito grande, milhares de anos. E esse gás saturou a atmosfera e fez um bem para nós lá. E aí ele filtrou os raios solares, o UVB, e baixou a temperatura da Terra, em torno de 40 graus que a gente tem hoje aí. E aí os animais unicelulares começaram a se arriscar a sair de dentro do mar e vir para a praia, se evoluir. Não só os unicelulares, mas alguns animais que já tinham evolução já, certo? Porque quando a primeira vida que teve na Terra foi os plânctons marinhos. Aí depois com o resfriamento da Terra, os plânctons começaram a subir a superfície, porque enquanto não tinha camada de ozônio, a temperatura da Terra era acima de 100 graus e os animais unicelulares viviam abaixo da superfície do mar. Você está me entendendo? Sim. Aí depois foi resfriando, eles foram começando a se arriscando a vir mais para cima. Então com o calor do Sol aceitável, o próprio Sol começou a fazer uma transformação química e bioquímica. Os animais que eram unicelulares começaram a se unir com incidências, né, de vida, como o cientista explica, e aí foram criados os primeiros animais multicelulares, que são os anfíbios. E dos anfíbios, eles foram se arriscando depois, que já tinha uma vida marinha já pré-definida, eles começaram a sair para a praia e começaram a se desenvolver, a evolução que é os répteis. Por isso que na época dos dinossauros não existiam aves, mamíferos, não existia nada. Era só répteis e o homem não habitava nessa época. O homem ele só está na Terra há menos de 3 milhões de anos para cá. 3 milhões, tá? Homem pensante, homem sapiens, já que vivia em comunidade e já sabia a importância do fogo, já descoberto fogo. A gente está falando do homem sapiens. Uma evolução, né? Então, há 3 milhões de anos, aí tu conta para trás
4 bilhões 678 milhões de anos. Porra, tudo isso? Então o homem não existia na época dos dinossauros. Se alguém um dia ensinou alguma coisa parecida com isso, é mentira. Então o homem só existe há 3 milhões de anos para cá. Então o que, que a gente comparando com um mês e 30 dias, ou um mês e 31 dias, é o último dia do mês. De toda a evolução da Terra. Então a gente não é praticamente, a gente já pegou tudo pronto. Depois da regeneração da Terra de novo, se constituiu o carvão mineral, se constituiu a espécie mamífera na Terra e por diante. Foi depois da grande era glacial que a Terra se regenerou, se transformou, o carvão mineral ele se fundiu através de compressão e calor durante milhões de anos, evoluiu tudo junto. Tudo que existia naquela era está aqui. Tudo que está acima hoje de nós é novo, nada a ver com aquilo ali. Dinossauros e a floresta antiga ficou naquela era ali, tá ali, ó, compactado. De lá para cá, dos 350 milhões para cá, é o que a gente vê hoje. É uma era totalmente diferente. O que restou da era dos dinossauros são as baleias. Após era dos dinossauros, foi o primeiro mamífero que evoluía. Aí, gente, tudo a partir do mar. Nossa, que aula de história. E aí outros animais, né, que a gente conhece, que nem o mamute. O mamute ele foi pós-era glacial. Durante a era dos dinossauros ele não existia. Nossa, se o nosso neto tivesse aqui, o Teodoro, ele tem 10 anos, ele ia fazer tanta pergunta que ele é fascinado por essas histórias. Ele adora. Porque na verdade é o que a gente explica aqui às vezes para as crianças que vêm da escola, o que a gente sabe, não aquela coisa que tu vê lá no livro. O carvão mineral é resto de animais e vegetais mortos. Isso aí é muito feio, fala. Não é resto, isso aqui não é resto. Isso aqui é matéria, é história, é matéria orgânica em decomposição e transformação. Isso aqui é uma... Gente, isso aqui ó, é uma transformação geoquímica. Gel de terra, de rocha. Química é de composição química, de árvores. Um dia foi uma vida isso aqui, um dia foi uma folha, um galho, uma raiz. Sofreu transformação química sobre calor e pressão e se transformou numa rocha. Daí se transformar em carbono, Carbono. teor de carbono. Isso. E isso que é incrível. Não, eu também. Sobre compressão, imagina a compressão que teve isso aí para diminuir 25 metros de altura em 1,5 m. Olha ali a pressão que tem. Exatamente. Esse siltito aqui, ó, que a gente chama essa argila. Isso. Água. Aqui a aguinha aqui em cima da florestazinha que tem ali. Perfeito. Mas qual é a profundidade agora da Aqui a da gente terra? está em torno de uns 14 metros. Tudo isso. Nós estamos 14 metros para baixo do chão Isso, Sim. e o asfalto está passando em cima de nós? Em cima de nós, 14 metros acima. Lá chega. Vamos terminar logo esse passeio? Eu acho. Ó, ali é o trilho de madeira, a maquete exatamente como era no passado. Aquele eixo ali é o que gabarita a distância Me do diz eixo. uma coisa, em que ano foi começado essas escavações? 1814. Quem descobriu isso? Foram os poloneses e os italianos que começaram a mineração, junto com os alemães depois. 1814? 1814. Isso, 200 anos? É, Usava no braço. 200 anos. Cara, A partir de em 1897, a primeira mina da família Sônico foi a mina modelo, que era a antiga mina, que era a antiga museu. Ela foi fechada alguns anos atrás, em 2007, porque começou a desmanchar isso aqui, ó. Muito peso em cima, começou a se criar cidade em cima, e casas, e aí começou a... Isso não pode ter peso em cima. E aí a primeira Vamos mina conversar que foi- para lá? Vamos. Eu tenho medo. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu vou mostrar tem tudo, mapeamento. porque é a primeira vez de eu estar entrando dentro de uma mina de carvão.
Eu já tinha orgulho do meu pai, agora tô até emocionada. Agora eu tenho mais ainda. E ele tá vivo ainda? Não. A história é real mesmo. Como é que era? Não. Ó, aqui tem infiltração a mim. Isso. É, por isso que eu não perguntei antes de entrar. Eu vou levar vocês ali numa parte aqui, vamos ali? Vou levar vocês aqui, ó. Pode ir lá. Podem me seguir. Isso. Pra vocês verem como é que é atrás dessas rochas aí que eu explico. Que eu falo pra vocês. E é um pouco mais. Já me... Como é que os caras trabalhavam aqui? Quantas horas por dia, será, Marta? Não sei, a mãe que sabe direito, porque eu acho que eu não era nascida ainda quando o pai trabalhava Eu assim. trabalhei com ele aqui, eu tenho que explicar como é que era. Olha pra lá como que Quando a vai. gente reabriu. Olha aqui, ó. Olha ali, mano. Meu Deus. Era assim? Era assim, essa aqui é a última. Tá aí, do jeito que eles, quando encerraram ela, há 40 anos. Eles pararam ali. Isso. Então aqui não tem segurança de parafuso em cima, nada, segurando o teto. Só botamos esses pilarzinhos no meio de madeira para dar uma seguradinha. Sim. Mas aqui ela vai a 6,5 km para dentro aí. Aí, 6 quilômetros? 6,5 km. Sai lá num bairro chamado São Simão. Passa embaixo do mirante e chega a 110 metros de profundidade. Meu Jesus. E o fresquinho que vem? Isso, É da terra mesmo, da... É dessa outra saída lá. E daí foi feita uma taipa de pedra como E essa. aqui tá um botaram uma vagonete vegetação cheio de escondida carvão. lá atrás do mato, então circulou o ar. Parece um ar-condicionado natural, né? Pois Meio, é, né? fresquinho. Pode morar aqui embaixo tranquilo que ar não falta. Oi, eu acho melhor não. não, vamos. Sobra pedra. E essa aqui é a vagoneta aí, ó. É isso Eles que eu... carregavam e levavam pra fora. Pesa uma tonelada carregada. E empurrado à mão? Mas, porrada a mão. Tudo no braço. Não. Uma tonelada de carvão empurrada no braço. Deixaram até a palha. Deixaram a arma do crime. Mas os caras trabalharam. meu pai contava que descarriou uma vagonete dessa e bateu, aí caiu, quebrou a clavícula dele. Dentro da mina de carvão. E E era olha tudo quanta acampamento. gente trabalhava nessa... É, nós que estamos passeando, nós já estamos agachados, imagina eles. Ó, nós que somos baixinhos, nós estamos agachadas. Imagina os trabalhadores que era alto, que trabalhava aqui. É só vindo pra gente ver o que a pessoa passou trabalhando aqui dentro. Essa é uma mina de 1950 para trás, a gente conta a história. Essa é a última das antigas. Então a CLT mesmo foi a partir dos anos 50, né? 1954. Eu não tenho certeza, mas é que o meu pai trabalhou, acho que foi ali em Figueira, norte do Paraná ali. Isso, ali tem um pouco de extração de carvão. Porque daí levaram ele para Telêmaco Borba, Cidade da no Figueira. hospital, quando ele se machucou. E essa é a nossa história com carvão na nossa região, né? Mas a história Não, muito realmente, bem contada pra... Mas né? é bom ver. Vê, vocês estão vendo? Não, porque é o que vocês estão Tá, o vendo. pessoal fala, Fala, mas a gente cara, não- mas não se sabe. Aqui vocês estão vendo ó, a marca da picareta na parede, verdadeira aí, ó. Esses frisos que tem aí, ó, é da onde Pois dava a é. picareta aí. É, Original mesmo. original, Não tem nada de, não foi feito nada, emparelhado nada do maquinário. Meu Deus. Não, e detalhe, eles sempre estavam na frente da rocha, não era que nem agora, vou tirar dos lados e tal. Eles sempre estavam de frente. De frente. Não, pensa, os caras encrocados. Crocado, é. Não é? Essa altura aqui, quantos metros para baixo do chão a gente tá? Aqui a gente varia entre 22 e 26 metros de profundidade. Então vamos sair? Vamos. Vamos embora? Bora! Bora. Ai, não precisa. Vamos embora, Papudo. O Papudo tá vendendo a mina de carvão lá embaixo, lá, ó. Vamos rachar esse dinheiro aí, velho. Vamos embora. Ainda bem que ele disse que é só meio corajoso. Eu vou ter que colocar o nome do vídeo que o Papudo tava vendendo a mina de carvão. Isso. Ele tá negociando lá, ó. Daqui a pouco nós estamos juntos nesse pacote. Olha, ela gostou da ideia. Isso.
pessoal, olha, é a história que a história conta, e essas minas ainda hoje existem em grande parte do mundo, né? Hoje elas são mais mecanizadas, mas antigamente o bicho pegava. E deixa eu caçar meu olha aqui. E aí, coração, bateu forte, bateu emoção aí? Ah, eu quase chorei. Eu lembrei muito do meu pai, né? Lá dentro. E ó, as gotinhas de água caindo ali, ó. Lá dentro tem uma certa umidade, mas é muito. É de impressionar. Vem para Criciúma para participar desse evento aqui, desse passeio que vale a pena, viu? É isso aí, pessoal. Arara Azul Motorhome, direto da visitação da mina na cidade de Criciúma. Eu sou o Júnior. E eu sou a Marta. Fique todo mundo com Deus. Assista esse vídeo, vale muito a pena. Tchau, tchau. Até um próximo passeio. E qual será? A gente não sabemos. Sabe. Só Deus. Cenas do próximo capítulo da novela Arara Azul Motorhome, a novela mais extrovertida da televisão brasileira.